Então, amém. Eu salvo os irmãos com a paz, continuidade, a nossa escola sabatina, parte final. E nós vamos fazer uma pequena análise do capítulo 3 de Levítico. Levítico é um livro que começa as instruções de Deus sobre como o povo deveria se portar, como o povo deveria se conduzir diante do Senhor, visto que o Senhor tinha ali constituído uma nação. E aí, uma necessidade de uma nação inteira seguindo o Senhor, ela ter que ter regras. Acabou o êxodo, o pessoal foi liberto por Moisés, através do poder do Senhor, e agora algumas regras para que o povo seguisse. O capítulo 1 de Levítico, ele apresenta o quê? Ele apresenta uma situação inicial do cristão hoje, ou das pessoas que estavam seguindo o Senhor. E isso é representado através dessas imagens aí, da arca. O templo do Senhor tinha essa arca, ou seja, tinha esses mobiliários. Aí é o sacerdote, mas tinha essa configuração. Então, Levítico I, ele representava o altar do holocausto. O que é o altar do holocausto? Que é esse tá indo para essa imagem. Eu vou ter que retirar essa imagem aqui para ela não confundir a explicação. Então vejamos. O altar do holocausto, que era essa imagem aqui, ela representava o início. Então, Levítico I representava o altar do holocausto. Aquele início que você chega na igreja com o seu arrependimento, reconhecendo o seu pecado. Levítico I era o tipo da cerimônia que Levítico I apresenta. Levítico II, ele representa essa pia, que é o compromisso. Ou seja, é o compromisso com Cristo. Você se batiza e você reconhece o sacerdote, reconhece o intercessor. Você precisa de um intercessor. E naquela época era Arão na figura de Cristo. Já Levítico 3, que é a leitura de hoje, claro que eu não vou ler todo o versículo, todo o capítulo, ele representa a comunhão com Deus. Ou seja, é o terceiro passo de uma busca de Deus. Ou seja, inicialmente você chega aqui com o seu arrependimento, você chega aqui com o reconhecimento que existe um intercessor, e o intercessor é Cristo, ele que vai interceder por nós. Ou seja, isso tudo figurava o futuro, né? Era uma prefiguração de Cristo, que ele iria morrer. E em seguida, que é o capítulo 3, era a comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? É quando você está em paz com Deus. Aí sim você entrava nesse terceiro segmento, altar do incensário, que é o altar onde simboliza a comunhão com Cristo. Você está orando, você está satisfeito, você não tem do que se queixar. Esses mobiliários representam também a comunhão com a igreja, com o povo. Aqui é os pães da preposição e a mesa, simbolizando os 12 discípulos, as tribos de Israel. Também as tribos de Israel naquela época e os 12 discípulos no futuro. E o candelabro com a iluminação, né? O azeite que queimava, acendia o tempo inteiro, era aceso o tempo inteiro, representando que o Espírito Santo estava nos guiando. Portanto, muito interessante o Levítico 23, porque ele simboliza a comunhão com Deus. E aí, qual é o nosso objetivo hoje? Aonde estamos hoje?
acreditamos hoje que nós estamos em comunhão com Deus, né? Nós estamos oferecendo um sacrifício ao Senhor pacífico, que é o sacrifício de Levítico 3. Levítico, primeiro, é o sacrifício pelo nosso pecado. Era um animal que morria e tudo mais, mas pelo sacrifício, pelo pecado. O segundo era um sacrifício, ou seja, Levítico 2, era um sacrifício de cereais, que era reconhecendo o sacerdote como intercessor, Arão. E hoje representa Cristo. E o terceiro, como falei, Levítico, uma representação da nossa comunhão com Deus. Ou seja, estamos em dia com o Senhor, apesar dos nossos percalços do dia a dia. E por isso a importância. O Senhor estava buscando o seu povo, mas era necessário que o povo tivesse iniciativa, né? E muitas vezes na nossa vida a gente não está. Muitos nem estão aqui, com arrependimento. Estão vivendo uma vida desregrada, sem o arrependimento, sem o reconhecimento que existe um Deus. Eles não estão nem no primeiro degrau. Porque quando você se arrepende, quando nós nos arrependemos, nós vamos para esse altar. Em seguida, terceiro degrau, vamos para o batismo, reconhecendo Cristo como nosso Salvador. E por último, assim, no sentido de carreira cristã aqui na Terra, enquanto vivemos, nós ficamos muito aqui. E bom, necessário, e devemos pedir a Deus para se manter aqui, nesses três mobiliários, porque ele é o da comunhão. Você está em dia com a sua consciência, você, dentro das limitações humanas que somos, mas estamos em dia com o Senhor. E no futuro próximo, esperamos alcançar a arca do perdão, a arca da aliança, a arca do juízo, a arca que vai nos purificar. A arca que representa a justiça de Deus. E justiça essa que só Jesus vai completar. Vamos chegar lá não com a nossa justiça, mas o nosso esforço é necessário. Não podemos também achar que alguém tem que se esforçar mais do que eu. O meu esforço foi só esse, alguém só foi até ali. Cada um tem suas características, né? Mas tem coisas que são básicas na vida do cristão. Tem coisas que são básicas e que ele deve fazer o máximo para não tropeçar naquele, quando ele está firme na carreira cristã. E, graças a Deus, eu acredito que todos nós aqui estamos vivendo comunhão com Cristo, comunhão com Deus, vivendo esses três mobiliários que é o candelabro, o altar do incensário e a mesa com esses pães que representam a nossa comunidade, ou seja, a igreja. O capítulo anterior também apresentou uma coisa muito interessante, que é Cristo, o sacerdote, é oferecido para o sacerdote aquela oferta no capítulo 2, que representa os materiais, que representa Cristo, né? A farinha representando a massa, o corpo de Cristo, o azeite representando o Espírito que habita em Cristo, o Espírito Santo, e vem outros materiais, o sal, né, representando a temperança, a paciência que Cristo tinha, que nós também deveríamos ter, e segue, parece que 3 materiais. Depois faz uma enumeração sobre o mel, que não deveria ser usado, e o fermento. O mel, porque representa as facilidades, que a irmã Solange apresentou aqui. Existe muitas facilidades, muita liberdade que as correntes religiosas apresentam, né? E essa liberdade, essa doçura tira a pessoa da presença de Deus. Como também o fermento é um simbolismo do pecado. Enfim, é interessante a leitura desse livro do Velho Testamento, Levítico. Aparentemente a leitura é uma leitura muito pobre, mas se a pessoa for se aprofundar, a gente percebe exatamente as bases
da igreja primitiva e seu simbolismo para os dias de hoje, que tudo gira em torno de Cristo. E, portanto, isso nos fortalece saber como foi, para a gente estar firme no que é hoje, né? O simbolismo que é hoje. Então, amados, não vamos nos aprofundar muito. Se vocês quiserem ler mais o capítulo, é o capítulo 3. E ele é uma representação da comunhão com Cristo, com Deus, né? Como o capítulo 2 é uma representação da nossa aceitação, da aceitação do sacerdote Cristo mediador e tudo mais. Que Deus nos abençoe e nos guarde para que a gente não se estenda muito, porque a intenção não é explicar passo a passo, porque isso dá um curso, dá muitas explicações para explicar todos os detalhes desse capítulo. Mas que Deus nos abençoe e nos guarde. E vamos para uma oração para terminar a nossa escola sabatina. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer pela presença dos irmãos aqui presentes, agradecer pela nossa saúde, agradecer por esse entendimento que o Senhor tem nos dado. Também, Senhor, queremos agradecer por ter alcançado mais um 7º dia, mês das santas convocações, e que o Senhor prepare o espírito de cada um para que venhamos cumprir esse mandamento santo. Que a festa seja de gratidão, que a festa seja no dia a dia um aprendizado. Que esses marcos santos que o Senhor colocou na vida do teu povo, que ele siga em frente, que a gente não perca essa agenda, que é a agenda da vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conceda a graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, vamos para as bênçãos finais com o irmão José Maria. O Senhor nos abençoa, nos guarde, nos dê entendimento e o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, uma feliz semana para todos. Vamos ter nosso compromisso na próxima sexta-feira. E... Sexta-feira? Não, domingo. Vai ser domingo, perdão, é domingo, dia do perdão.